Conta essa história aí, brother. Guerras Púnicas. Vamos lá. Muita gente fala assim, ó, Vitão, gosto do Super Brother, maneiro. Mas... Vocês têm que pegar uns temas mais clássicos de de história. história. Já ouvi gente comentando, falando, então beleza, vamos jogar aqui uns teminhas clássicos. E pode continuar comentando, a gente gosta de comentar. Isso, não é, o feedback é aceitar. Quando é educado, eu só agradeço esse feedback. Deixa aí nos comentários o feedback. Isso, É o assim que no vocês canal. acham que dá pra melhorar e tal, pô, agradeço sugestões de temas, enfim. E Alexandre Níquel, Guerras Púnicas é um tema que muita gente subestima. Por quê? Porque é um tema que foi resumidamente uma guerra, que foram 3 conflitos, especificamente 3 guerras, que duraram quase 100 anos, essa trilogia. E essas guerras, elas forçaram Roma, que é uma parada importantíssima para a civilização ocidental, né, europeia, forçaram Roma a se unificar e forçaram Roma a dominarem o mar Mediterrâneo. Então tem um valor histórico pro triunfo de Roma, que na época era uma república, ainda não era um império, que é muito grande. Então podemos falar tranquilamente que as Guerras Púnicas, elas foram fundamentais para Roma crescer e ser tão poderosa como foi. Moldar. Moldou definitivamente. O inimigo cartaginês, né, que fica no norte da África, aquele inimigo ali foi muito importante. Chegaram de Loki, como é que foi? Foi um conflito que demorou muito tempo, que foram Mas vários. resume em né? 1 minuto. Assim, como é que... Você consegue rapidamente. O beijo pro Lucas Salles, que falou, Vitor, conta a história do mundo. Como assim? Ele é em 20 minutos. Caralho. Conta a história do mundo em 20 minutos é foda. Beijo pro Luquinha. Mas, Alexandre Níquel, uma coisa que é importante, que nós vamos falar aqui, é que essas 3 guerras, esses 3 grandes conflitos que envolvem as Guerras Púnicas, começaram em 264 e acabaram em 146. Depois do homem. Antes de Cristo. Antes do homem. Tudo antes de Cristo, tanto que começou no número maior e foi diminuindo, entendeu? Antes de Cristo os números são altos, Vocês estão... tá bom? Só, sem nada. Vai que, né? Vai que, né? Hoje em dia. É verdade, é verdade. Mas enfim, o lance é que muita gente não sabe, mas Roma nessa época era uma república, como eu falei, e Roma começou com uma monarquia, depois Roma virou uma república, e depois Roma virou império. Tá? Roma, e tudo isso aí é muito tempo, assim. Roma, se não me engano, é 700 a.C., mais ou menos, que é a monarquia. E aqui, aí a república, se não me engano, foi em 400, 300. E aqui estamos no meio da República Romana, onde os senadores tinham muito poder. Os senadores romanos, né? Eles que o Senado era muito lá poderoso. aquela voltinha, Isso. pá, que tem nos filmes. Isso, com aquelas roupas, aquelas Eu não mantas. acho que ele fez. Isso. Tudo falando em língua do Harry Potter, tá ligado? Em vários Leviosa, os caras discutindo. E sim, com certeza a parada foi essa. E aí, Alexandre Níquel, uma coisa interessante é que ali tinha Roma. Roma na Península Itálica, né? Fica onde é hoje a Itália, né? Até hoje tem Roma. E eles estavam, tipo assim, crescendo ali ainda. Ganhando uma influência na região. E Roma, mais pro sul ali da Itália, sabe, a botinha ali no bico da bota, né? E até nas Sicílias ali, que são aquelas bolinhas que ficam na frente, ali naquela região não era 100% de Roma ainda. Era uma região em que tinham outros povos e Roma pelo norte e Cartago pelo sul influenciavam ali. Tá ligado? Eles tinham um conflito ali comercial, político ali, influenciando os pequenos povos que existiam naquela região. E já podemos falar aí que esse é o motivo inicial do conflito. Cartago, que era uma potência marítima na época, inclusive. Cartago é onde hoje fica a Tunísia, que é no norte da África. É uma região próxima da Itália. Sabe, no meio da África ali, a parte norte da África. No meio dela tem a partezinha que dá uma subidinha. E a Itália tem a botinha que desce. É meio próximo, assim. Aí você pegava ali. Então, no começo, os cartagineses estavam chegando na botinha. Tipo, vamos pegar essa parada aí. Mas no começo é do começo. Tipo assim, não, aqui são acordos comerciais, fazendo aqui influência política e papapá e tudo mais. Tá. No começo. E Roma por cima também, querendo pegar aquela região pra ela, nas Sicílias. Querendo pegar as Sicílias pra ela. E aí, no começo, eles ficavam tipo assim, não, eles têm uma relaçãozinha ok, eles estão conseguindo conviver, tanto Roma quanto Cartago, até que demorou um tempinho, mais ou menos ali no século IV, 300 ali, Roma e Cartago começaram a se desentender por questões econômicas. Roma já tinha um interesse expansionista há muito tempo, porque, né, não sei se você lembra da origem de Roma, mitológica, do Rômulo e Remo, da loba, lembra disso? Não.
Rômulo e Remo são filhos de Marte, que é Ares, né, na mitologia grega, e Marte na mitologia romana. Que eles são de guerra, assim. E aí os romanos, eles tinham essa ideia de expansão e de conquista. Só que uma coisa curiosa é que o exército romano era muito recente ainda nessa época. E aí o exército era a galera que... não tinha um exército exclusivo exército. Era tipo, todo mundo do exército era frila. Ah, Tipo assim, o cara é camponês, mas tem guerra e vou ter que... Agora eu sou um soldado. E até os funcionários do poder, assim, da cavalaria, do exército, chegavam e viravam funcionário público. Entendeu? Eles tinham essa união, não tinha separado. Mas, como Roma, por conta das guerras púnicas, teve guerras muito importantes, separou, tá ligado? Criou um grupo só de exército tem que mesmo. fazer e tal. um exército. Porque a gente, aparentemente, nós é pica nas guerras, tá ligado? Eles perceberam, pô, derrotamos cara foda. Então eu acho que a gente tem aqui. E essa moral que vai fazer eles dominarem, porra, a Europa toda. Desde Portugal até, porra, Oriente Médio, assim. Tudo era Império Romano, cara. Tudo, assim. É muita coisa. Egito também, porra toda. Norte da África toda. O Império Romano é bizarro de grande, cara. Foi, né? Mas enfim. Uma coisa interessante, Tem Alexandre. episódio sobre a decadência do Império. Tem. Putz. No Star Wars Brother não tem. Não. Falei, temos que fazer. Falei, Achei que tem. Não temos ainda. Mas é uma boa, com certeza. É o clássico. E tem muita discussão, né, cara? Porque tem vários motivos fodas, assim. Tem cristianismo. Tipo, a ascensão do cristianismo ajudou Porque o imperador de Roma, ele tinha que ser venerado por todo mundo. Um deus. Só que assim. aí, não é nem como Deus em si, nessa época, no fim, né? Mas era como, tem que venerar. Só que aí Jesus falou, venera o caralho, tá ligado? Não pode, só pode venerar Deus. E aí os cristãos começaram a falar, não, vou venerar essa porra. E aí começaram a ter uns imperadores, como Constantino, Teodósio, que já olhavam o cristianismo com bons olhos, entendeu? Tipo, então interferiu também. Fora um monte de coisa, invasões dos bárbaros, enfim, isso é do papo. Mas Alexandre Níquel, né? Então nós temos ali bonitinho os cartagineses de baixo tentando subir e os romanos de cima tentando descer. Basicamente. Tô entendendo até agora. Até agora tá bem tranquilo. Bem, Alexandre Níquel, a questão é que esse cenário claro assim que vai dar merda vai começar em 306 a.C., quando Roma decide desrespeitar os acordos que eles tinham ali, tipo, você pode influenciar parte e tal, nas Sicílias, né? E Roma vai falar, porra, na moral mesmo, tu é da África, brother, volta pra África. Não vem aqui tu tá vindo aqui na Europa, fica lá pra baixo e foda-se. E os cartagineses falaram assim, caralho, pô, abaixa a bola aí, pô. Porque a gente olha pra essa separação, né, que nós temos de continentes, né, África, Europa, então é uma separação atual, contemporânea. Naquela época, o cara que tava na Tunísia olhava assim pra frente, olha aquela ilhazinha lá nossa, dos brother nossos. Entendeu? É próximo deles, né? Eles tinham muito mais em comum com os europeus na Sicília do que com a galera no sul da África, pô. Entendeu? Essa separação de continentes é uma parada recente. Então eles foram contra, né? Tem um historiador grego chamado Políbio que falou que Roma começou. E não tem uma prova, mas até hoje essa é a principal hipótese, assim. Roma começou expulsando os caras. Alguém deu um chute em alguém. Alguém deu um bicudo, justamente. E aí acontece que, né, por conta disso, os romanos desceram armados, os fazendeiros guardaram as enxadas, tá ligado? Os funcionários públicos guardaram os carimbos, todo mundo desceu de 3/8 e falou, vou expulsar os cartagineses e foda-se. E começaram. Chegou lá bonitinho e tudo mais, vamos expulsar os caras e tudo mais. E os cartagineses falaram assim, pô, na moral, eu já queria sossegar o romano. Eu já queria que esses caras parassem de me encher o saco. Vamos enfrentar esses caras. E aí nós temos a primeira guerra púnica, ela é a mais importante, porque ela foi uma guerra dividida em 3 fases. A primeira fase, que foi na Sicília, a segunda fase, que foi no Mar Mediterrâneo, e a terceira fase, que foi em Cartago, na África. Tá vendo a geografia do bagulho, né? A primeira fase, surpreendentemente, Roma conseguiu arregaçar os caras, tá ligado? Surpreendentemente, Roma conseguiu ali, fez umas alianças locais e expulsou os caras foram pro mar. No mar, Roma conseguiu ainda, e Roma é uma coisa interessante, que Roma não tinha uma marinha desenvolvida pra caralho. Roma teve uma ideia que é fazer barco de grudar. Isso é muito foda. Barco de grudar. Barco de grudar. Que é tipo assim, a gente não pode perder tempo lutando, né? Vamos pegar um barco pra chegar no navio deles e pra cair na porrada com eles na mão. Que no mar em si, tipo, naval, a gente perde. Então a gente faz o quê? A gente força uma batalha física
territorial. Tipo pirata. Tipo pirata. E aí eles chegavam, pum, desciam os bagulho. A estratégia romana foi essa. E aparentemente os cartagineses falaram assim, cara, ninguém seria tão burro de fazer uma estratégia como essa. E os romanos foram, tá ligado? É muito comum, sabe? Ninguém é tão louco. E no combate corpo a corpo, os romanos venceram lá na Sicília, venceram nos navios e chegaram em Cartago. E aí eles falaram, meu amigo, agora vamos meter o lock. Só que Cartago tinha uma parada que foi muito... O grande desafio dos romanos, quando chegaram em Cartago, foi que Cartago usava elefantes no campo de batalha. Isso deve ser assustador. Que, assim, até ouviam falar de elefantes e tal, mas Ninguém viu, né? ninguém viu. Eu vi um elefante recentemente, esse mês, no zoológico. Eu nunca tinha visto. Nunca. É muito grande, É velho. muito legal, né? É muito legal. Eu vi vários bichos que eu nunca tinha visto. Qual que tu mais gostou? O elefante é muito pica. É que é grande, né, meu? E assim, faltou um skincare nele ali, mas eu gostei meio que de todos, assim, mas teve o urso muito... Nossa, o urso é muito foda. Viu um urso, O meu? urso é muito foda, que o urso tava pelo caralho. Ele não tava lá, tipo assim, de boa, um ursinho, pã. Ele tava, tipo, pegando um tronco de madeira, dando uns tapinhos no tronco, mordendo o tronco pra caralho, de barriga pra cima. Tipo, eu tô pelo caralho hoje. Eu quero que se foda. Muito E era foda. ursão? Não sei, que eu tava meio longe, né? Ah. E aí a escala... Eu acho que era grande, não, era grande, com certeza, era um urso grande. Mas muito foda. Aqui em São Paulo tem os polar, né, meu? Urso polar? Eu fui ver já. Caralho. E tu vê não só ele sendo polar, tu vê ele sendo um urso polar aquático. Ele dá os tibum Caralho! e tem um aquário. E aí tu vê ele, pá. Muito foda. É muito foda. Muito foda. Vamos lá um dia, vamos lá um dia. Pô, vamos. Tem tubarão, velho. Caralho, vamos. Não, tubarão eu conheço. Tubarão tem lá em Angra. Eu morri de medo. Tinha até demais. Bem, Alexandre Nick, agora que a gente já falou um pouquinho sobre bicho. Tem lêmure. Porra, Lemur é muito muito pica. fofo. É muito pica. As mãozinhas, parece com as tuas, são tudo Pequenininha, pequenininha. gordinha. As Tá. mãozinhas gordinhas. Bem, Foco. Alexandre Nick, aqui voltando para nosso momento, é que quando eles chegaram em Cartago, elefante pra caralho, arregaçando, e eles falaram, caralho, fudeu muito. Mas eles conseguiram, de alguma forma, vencer essa galera. Só que o que acontece? Quando eles chegaram lá, em Cartago, teve um brother, que é o Régulo, o nome dos caras são bons, né? O Régulo, que era um encarregado romano, e falou o seguinte, pô, na moral, vamos tentar desenrolar a rendição deles. Pra gente, pô, não morrer todo mundo, não morrer nós, não morrer eles. Eles se rendem, tá ligado? Acabou essa porra, acabou essa guerra, vamos tentar. E aí os cartagineses, vamos negociar sim. Enquanto eu tava aqui na negociação, que ó, só na mãozinha do zap aqui, mexendo no zap aqui, trocando ideia com os gregos. Falando, qual é, gregada? Vocês não estão afim de dar moral pra nós aqui, os romanos estão querendo foder com nós aqui. Regaçaram nossos elefantes e tudo. Tem como dar moral. E os gregos apoiaram os cartagineses. Então, durante a negociação, pra destruir Cartago, os gregos apoiaram os cartagineses e expulsaram os romanos de volta. Então, nós tivemos 3 grandes conflitos na Primeira Guerra Púnica. Vitória romana, e na última foi uma derrota, mas foi uma derrota meio... Entendeu? Mas foi uma derrota. Ele chamou, pediu ajuda pro primo mais velho. Pediu ajuda pro primo mais velho e tudo bem, né? Guerra, né? Enfim, os caras estão nesse corre e tal. Fazendo com que, de qualquer forma, foram mais de 100 elefantes. Cara, inclusive. elefante é Foram foda. mais de 100 usados. E foi um bagulho que, tipo assim, a galera falou assim, cara, não é Luiz impossível. Amel enlouquecido. Se debatendo no saco do pai, assim. Desesperado. Deve ser... E o lance do elefante é o quê? Chegar e pisotear nos caras. Tudo, né? Acho que é um tanque de guerra, pô. Tanque de guerra natural, né? Que chamam. Que nos filmes sempre aparece, sei lá, tem os caras... Ah, não, mas isso aí é... Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Entendi. Senhor dos Anéis não dá, né? Que não tem Se o cara... pá, é o jogando- Legolas. Jogando... Arco e flecha. É O flecha. Legolas também é só do Senhor dos Anéis. né? É, eu acho que o povo Legolas não existiu, cara. Mas Infelizmente. então deram um cara, de repente, em cima do elefante e pisoteando todo mundo. E não necessariamente só pisoteando, como eu falei, tipo... Tromba, assim. E avançando, pô, tipo um tanquinho de guerra, pô. Tanquinho não, tancaço, né, de guerra. Então é muito grande, velho, é surpreendente, assim. E só tinha um quando eu vi. Tipo, tinha um lugar grandão com vários, era pra ter vários, mas só tinha um, assim. É o Bioparque, lá no Rio. Mas é meio triste, assim, um pouco, alguns bichos não estão muito bem, não. Mas muito bom lugar. Bem, Alexandre Níquel, então, a Primeira Guerra Púnica, tecnicamente, os cartagineses venceram. Mas perderam território. Se eles estavam lá na Sicília, eles não estavam mais. Entendeu? Então a vitória é cartaginesa. Mas foi uma vitória meio que... A que preço, né? Como que você gosta de falar.
Bem, Alexandre Nico, depois dessa primeira aí, o que aconteceu que os cartagineses, ainda durante a Primeira Guerra Púnica, os cartagineses, eles falaram, pô, eu vou tentar flanquear esses filhos da puta, vou dar a volta, né? E eles foram dando a volta e eles chegaram onde hoje é Espanha, Portugal, ali na Península Ibérica, tá ligado? Chegaram na Península Ibérica e foram ali trocando ideia e montaram um pequeno acampamento ali e ficaram ali por um tempo. Os romanos, isso foi em 221 a.C., os romanos chegaram ali e falaram, os cartagineses estão lá que eles chamavam de Espanha. Lá na Espanha, sim, com HI. Sim, estão lá. Assim, fica de olho nos caras, que esses caras aí derrotou uma vez, mas eles são estranhos. Os caras não são normal, não. Quem chegou lá foi o Aníbal. O Aníbal que tava lá, e aí ele falou assim, não, vamos ficar aqui de boa, vamos esperar. Esse é louco. É, o famoso. Esse cara, ele foi fundamental pra, botar medo nos romanos, assim. Porque esse cara já falou o seguinte, ok, estamos aqui e tal. Na Segunda Guerra Púnica ela vai começar porque o Aníbal vai querer flanquear e pela Itália, pelos Alpes, vai descer das montanhas de gelo, pô. Ele vem, olha o rolê do brother. Ele vai dar a volta pra descer os Alpes italianos pra chegar e regaçar Roma. Então Roma não tava acreditando, tipo, uns africanos, tudo armado até os dentes, descendo, regaçando eles, tá ligado? Da neve, tá ligado? Os caras ficaram malucos, assim. E aí a Segunda Guerra Púnica começou, né? Mas uma coisa que é interessante, né, cara, é que você acha que você teria mais dificuldade em lutar no frio ou no calor, Alexandre Nick? No frio. Por quê? Tô pensando em muito calor e muito frio, né, obviamente. Muito calor, muito frio. É que eu acho que no calor... Se bem que no calor deve ficar suadão, deve dar um... pressão baixa, assim, no frio, de repente, agora equaliza, com a emoção, né? É verdade. Eu acho que equaliza. É. Mas é que dizem, né, que as guerras são muito mais lentas do que são nos filmes, né? Então, às vezes o negócio fica lá, o cara na real fica parado o tempo ali. Um avanço parou. Aí o bagulho dura 2 minutos, daí depois fica mais 3 semanas parado. Isso. Então... Com certeza. Então você acha que, pensando Puta, frios, todo dia de casaquinho ali, mocatino, pá. O Aníbal deve ter tomado muito mocatino. É verdade. Mas os romanos, eles surpreenderam, assim. O Aníbal botou um medo e falou, cara, não dá pra subestimar esses caras. Esses caras são muito foda, né? Enfim. E aí os romanos falaram, pô, em vez de a gente enfrentar os caras de frente, vamos pegar o mar Mediterrâneo, que agora eles que estavam dominando, né? Quando eles expulsaram na Primeira Guerra Púnica, e eles foram de barquinho bonitinho pra região lá e acabou com o suprimento deles, pô. Então, assim, eles flanquearam o flanco. Eles deram... Acabou, foi lá, não deixou chegar comida pros caras. Isso, porque ali, tipo assim, lá em Portugal indo pra Itália, pensando no mapa assim, né? E em vez de eles enfrentarem contra a região da Itália mesmo, Roma, eles foram lá em Portugal de barquinho e regaçaram tudo, pô. O Aníbal tava no norte da Itália. E o Aníbal ficou sem comida lá. Não resistiu, não teve suprimentos, tá ligado? Não é nem só comida, né? Suprimentos em geral, um montão de coisa. Então, né, cara, isso fez com que as tropas de Aníbal ficaram isoladas. Ficaram sem brother, não tinha como resistir. E isso fez com que, por mais que eles, tentassem resistir, eles vão pegar um barco, eles vão pra costa africana fugir. E na Batalha de Zama, em 202 a.C., eles vão cair na porrada e vão perder. O Aníbal perde. Matam ele. Matam o Aníbal perde, é uma merda. Fudeu com tudo. Cartago é dominada oficialmente. Se na primeira ela vence, a segunda ela perde oficialmente. E ela é obrigada a pagar tributos para os romanos. Né? Falou tipo assim, mano, não dá pra confiar nesses caras. Vai virar colônia nossa. Tá ligado? Uhum. E aí, Alexandre Nick, o Roma começou a dominar o mar Mediterrâneo todo. O Roma já tava tipo assim, eu vou dominar vários planos pro futuro. Eu que mando nisso aqui tudo. Aquela regiãozinha toda já tava submissa, né? Só que acontece, em 149 a.C., rolou uma contra-inteligência romana descobrindo que os cartagineses estavam se preparando. Estavam tipo assim, não, a gente vai novamente libertar, a gente vai lutar contra os caras, a gente não vai dar mole. E aí os romanos falaram, inclusive foi um senador romano que disse a frase clássica que é: Cartago deve ser destruída. Porque era muito normal nessa época, uma guerra, não valeria a pena pra eles destruir um lugar, tá ligado? O que vale a pena? Chegar no lugar e meter os impostos, pô. Concorda? Uhum. Tipo, em vez de você destruir uma galera e Pega tal... 10%. Pega os 10% ali e cala a tua boca, né? Economicamente pensando, era muito melhor pra eles. E eles fizeram isso com muitos povos que eles dominaram, assim. Até depois, pô. O Egito foi de Roma por muito tempo, uma colônia de Roma, por exemplo. E muitos outros.
E era sempre nesse esquema. É uma colônia, eles que dominam, né? Enfim. E com Cartago também foi. Só que Cartago dava medo em Roma. Porque Cartago é um lugar... A Tunísia hoje é um lugar diferente, uma geografia diferente, uma galera diferente, é tudo diferente. Eles não sabiam se controlar tanto que, pô, olharam pra trás e tinha um brother descendo dos Alpes, pô. Do nada. Tipo, se você pensar numa estratégia militar tradicional, isso não faria sentido. E aí, por isso, Roma falou que Cartago deve ser destruída. Zerar os caras. Tem que zerar, pô. Tem que acabar. E conseguiu? Bem... O que vai acontecer, né, cara? Os romanos, então, vão falar o seguinte, pô, já que esses caras querem fazer com nós, a gente não vai dar mole, a gente vai correr atrás dos caras. E eles se organizaram, eles desceram lá pra Cartago, eles regaçaram Cartago de um jeito, depois de 3 anos. Dominaram Cartago completamente e destruíram toda a cultura, toda a arquitetura, tudo que existia por lá. Fisicamente, isso aqui é importante, fisicamente Cartago acabou. Isso é muito pesado, cara. Os caras destruíram tudo. É tipo o Quilombo dos Palmares, assim. O Quilombo dos Palmares foi destruído. Porque há uma simbologia nisso, né? Por que destrói Cartago? Por que destrói o Quilombo dos Palmares? Porque não pode ser exemplo. Tá ligado? O Quilombo dos Palmares, quando ele foi... Quando estava nos conflitos contra os portugueses e tal. Porque o Quilombo dos Palmares é curioso, porque ele ficou numa trindade de conflito. Era o holandês, português e os quilombolas, né? Lutando entre si, assim. E aí por isso que a gente tem alguns registros ainda do Quilombo dos Palmares. Mas os portugueses já aniquilaram o Quilombo. E o que nós sabemos vem dos holandeses, tá ligado? Sobre o Quilombo dos Palmares. Então, tipo assim, é possível que outros quilombos também fossem resistência, mas que a gente simplesmente não teve, porque os caras pagaram igual pagaram o Cartago, tá ligado? E nem anotaram, porque não pode dar ideia. E a ideia era basicamente essa. Destruir completamente, Cartago só aceitou, e uma nova província nasceu naquele lugar de Roma agora. E aí Roma já naquele contexto vai crescer, até chegar naquele contexto clássico, quando Júlio César vem, expande tudo pra casa do caralho, e já caminhando pro Império Romano. As guerras púnicas são muito foda, cara, porque... elas deram pra Roma um motivo pra lutar, tá ligado? Deram pra Roma um motivo pra se expandir. Porque os caras estavam invadindo eles. Não, os caras impediam eles de ter... Se os caras ficassem... É tipo assim, cara, se Cartago tivesse aceitado a derrota no começo, talvez Roma nem tivesse crescido tanto, tá ligado? Mas como Cartago resistiu, eles falaram, caralho, tem que fazer alguma coisa. E aí, enfim, o exército se desenvolveu, o mar Mediterrâneo foi dominado. Talvez se não fosse Cartago, o Império Romano não dominasse o mar Mediterrâneo. Talvez, né? Só apenas supositórios, como eu diria Didi. Didi, ele fala isso, eu acho. Sempre rio. E aí, cara, o que você achou desse papo mais tradicionalzinho de história? Aulinha do professor. Porque a gente tem esse costume, né, de fazer podcasts mais... O homem que explodiu 8 vezes, tá ligado? A gente tem essas paradas. Qual é a comida do imperador romano? Isso, o imperador romano que comeu o imperador romano. Tá ligado? Sempre os negócios. Tá, e o pessoal, e o lance de Cartago? É Cartago ou Cartago? Cartago. Não tem, tipo assim... Tem poucos registros de como era a civilização? Não, temos alguns legais aí, porque Roma não tava muita coisa, né? Roma tinha uma tradição sabe, historiadores gregos também falaram bastante, notaram bastante. E esse Aníbal, ele fez outras paradas também, né? Ele era muito poderoso, cara. Ele era muito brabo, assim. Ele era um cara muito conhecido militarmente, líder militar, resistiu às invasões durante muito tempo. Foi uma figura... Pra eu conhecer o nome, eu achei que era um cara... Ele é um cara bem grande, famoso, assim. As guerras púnicas foram muito mais importantes do que a gente pensa. As guerras púnicas foram, pô, tipo, parece que é meio que a guerra de formação de identidade do povo romano, pô. Uhum. Tá ligado? Porque é muito natural, né? Tipo, que povos quem escolham... Era imperador na época? Não? De Roma? Era o Senado romano. Era um grupo. Uma galera. Era E aí depois virou imperador? Depois, quando o Júlio César morre, o Brutus mata ele, vai vir o Otávio Augusto, que é filho adotivo, olha a novela. Filho adotivo do Júlio César. Bom imperador esse aí, né? Otávio Augusto. Não? Por quê? Não sei. Só jogou? Adotado, acho que tem mais chance de ser... Isso é bom? É. Imperador, né? Sei lá. Caguei, assim. Aí tem o Marcos Aurélio em algum momento? Marco Aurélio estoico, pô. Esse aí é legal. É, do estoico. Legal, não, tudo imperador. Mas tinha uma ideia boa.
Tinha umas ideias boas, assim, estoico, né? De todos, qual que é o teu predileto? Imperador Romano? É. Putz, Rômulo Augusto. Por quê? Porque é o último. Monarquia, pô. Pagar pau pra imperador. Não, mas tem um pior. Tem um pior, tem o melhor. Tem, que é o Calígula, tem o Nero. Por que o Calígula é ruim? O Calígula botou o cavalo dele pra ser senador, pô. Papo reto. Eu juro. Tava doidinho. Tá, mas aí, por que tu não gostava dele? Não, ele era meio louco, assim. Ele prendia a galera, matou uma galera. Cavalo de senador. Nero diz a lenda que botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Os cristãos aí botando fogo em Roma. Ele com o bolso cheio de fósforo, tá ligado? Queimado. Então, tem uns caras muito loucos, assim. Mas esse Calígula, ele ficou louco. Calígula, Nero. Se eu não me engano, foi uma série de uns 4 imperadores loucos, assim, que Roma teve. Parabéns aí, rapaziada, que escolhe. O processo seletivo pica. E teve um monte, assim. Foram muitos imperadores, cara. Muitos imperadores. Tava 4 loucos na sequência. Veio uma onda boa, esse lance de primo casar com prima. Né, cara? Eu não lembro, na verdade, como é que era a seleção, porque era muita... Matava um ao outro, era muito feio, assim, o negócio dos imperadores de Roma. Por isso que Roma também caiu. Meritocracia. Era meritocracia, sim. É verdade. Mas o Marco Aurélio, ele não foi um ruim, não. Conhecido, né? Pelo menos assim, popularmente. Ele fez muita frase de Instagram boa, velho. Fez. O Instagram dele devia bombar. Tá louco. É verdade. E ele era pai de um pau de um desgraçado, né? O sucessor dele. Cara. O sucessor dele é tipo. Esqueci. É lixo, assim. Eu não lembro da lista, não. Fica variando, não. Bom, ruim. Porque eles tinham meio que origem militar também. Tipo, não é uma monarquia rei de família de rei. É imperador de guerra, tá ligado? E, pô, só maluco, né? Porque um mata o outro. É muito louco, total. Mas Roma é muito interessante, cara. Roma que vai fazer a nossa língua, né, cara? Porque o latim, uma língua latina, que é a língua meio que mãe do português, do espanhol, tá ligado? Do francês. E que vai fazer a gente falar a nossa língua, né? Porque quando Portugal e Espanha for colonizar o resto do mundo, vem daí, pô. Aqui na América toda. Entendeu, Alexandre Níquel? Entendi. Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história das Guerras Púnicas. Tchau. Valeu.